Olá, bem-vindos a mais um podcast Poupa Sem Dores, aqui com os poupadores.pt. Hoje temos uma convidada especial, Nádia Simões, coordenadora da Real Vida Seguros. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada. Nádia, o que é que te levou a entrar neste mundo dos seguros? Olha, Gonçalo, não puxo muito por mim, senão vamos estar aqui a manhã inteira a falar e eu acho que tenho mais que fazer, mas no fundo eu sempre quis fazer alguma coisa com a qual me identificasse. E quando somos mais jovens temos sempre muitas dúvidas daquilo que queremos fazer e só à medida que vamos contactando com outras pessoas, estudando, é que vamos nos apercebendo do que é que para nós faz sentido. Mas houve uma coisa que eu sempre quis e que nunca me desprezei, que foi ter um propósito de vida. Portanto, fazer alguma coisa que pudesse realmente sentir útil, que pudesse ajudar, sentir-me realizada. E eu acho que é isto que falta muitas vezes aos jovens, que é encontrar o seu propósito. E não é preciso ter nada transcendente para termos um propósito, para termos realmente uma vida onde nos sentimos agradecidos pelas oportunidades que temos. E com isto tudo, eu fui estudar comunicação social, depois entrei no mercado de trabalho, passei pela banca, mas sentia sempre que faltava alguma coisa. E foi quando eu descobri os seguros na banca, é um facto, mas sentia que não era o local certo para tratar aquela área. E então comecei a procurar outras opções e encontrei na Real Vida, realmente já estou lá há 7 anos, e encontrei realmente o meu propósito, que é ajudar as pessoas. Claro. E isto não é só na parte teórica. Eu posso confidenciar que ontem acabámos por assumir a responsabilidade de um sinistro sem uma série de documentação que seria necessária de uma forma contratual, e o cliente, a pessoa em causa, não tem esses documentos, mas nós acionámos a cobertura e foi a melhor maneira de eu terminar o meu dia ontem. E olha, não podia calhar mais, não podia calhar melhor o facto de estar aqui a falar do que é que me levou a entrar neste mundo dos seguros, porque realmente é isto, é sentir que pequenas coisas, e se fizermos bem o nosso trabalho, estamos a fazer uma diferença tremenda na vida das pessoas. Claro que sim, claro. É algo que temos em comum em nome dos poupadores, que nos orgulhamos muito, é ajudar efetivamente as pessoas a melhorar as condições, tanto de vida como nas poupanças associadas, nos seguros, no crédito. Olha, nós como intermediários de crédito falamos muito no seguro de vida associado ao crédito de habitação. Que aspectos achas importante os clientes terem atenção neste tipo de seguro? Bom, lá está. Quando um casal ou quando alguém está a comprar uma casa, quer ter o máximo de facilidades na aquisição do seu empréstimo, mas há determinados assuntos que não pode descurar, nomeadamente o seguro de vida. As pessoas têm que perceber qual é que é a real função do seguro de vida. Não é um papel, não é só uma obrigação, é uma segurança. É algo para proteger, porque nós não podemos evitar que algo de errado aconteça ao nível de uma morte prematura, de uma invalidez, de uma doença grave, mas podemos fazer algo para minimizar as consequências desse acontecimento que poderá vir a acontecer. Portanto, quando as pessoas contratam o seguro de vida associado ao crédito, elas têm que ver muito bem quais são as coberturas que estão a contratar ao nível de invalidez, quais as coberturas eventualmente de oferta que estão a contratar, que estão a beneficiar. E no caso da Real Vida, perdoa-me, mas tenho que falar sobre isso, que é o que eu conheço melhor. Temos coberturas de oferta ao nível da morte por acidente, dos filhos de nós a cargo. Portanto, são capitais adicionais que os clientes... Exatamente, que vão beneficiar e no fundo ajudar a avançar, a seguir com a vida no caso de uma morte prematura. Tem que também olhar às exclusões que têm nos seus seguros ao nível de condução de veículos motorizados de 2 rodas, de determinadas exclusões, atos de terrorismo, fenómenos da natureza, situações que os seguros em si podem parecer muito idênticos entre si e no fundo, de grosso modo, os pilares são os mesmos, mas depois as paredes e o telhado entre companhias são muito distintas. Portanto, há muito em que pensar e muito em que analisar quando se contrata um seguro de vida, e é tão importante quanto as condições que estão a ser contratadas ao nível do spread, ao nível de exigências que o banco coloca na restante contratação do empréstimo, na minha opinião. Exato, compreendo e agradeço até essa explicação, que é bastante importante para os nossos seguidores terem essa percepção e os pontos importantes num seguro de vida então associado ao crédito de habitação, que é algo que até falamos muito no nosso dia-a-dia, visto que somos intermediários de crédito. Pergunto agora, ITP e AD são palavras que se fala muito. São umas siglas que as pessoas não fazem a mínima ideia. O quão importantes são estas siglas e o que é que elas significam? Pois, cá começávamos por aí. Pronto, IAD, invalidez absoluta e definitiva.
ITP, invalidez total e permanente, são idênticas? Pode aparentemente parecer que são, mas não são, são realmente muito diferentes. A IAD, absoluta e definitiva, a pessoa está de uma forma absoluta e definitiva, como o nome indica, dependente de uma terceira pessoa para os atos básicos do dia a dia, como comer, lavar e vestir-se, e ainda em algumas companhias é exigido que tenham um determinado grau de invalidez declarado pela Segurança Social. A invalidez total e permanente é permanente porque já não é reversível, portanto já foi declarado por uma junta médica que aquele grau de invalidez foi atribuído de uma forma permanente, mas a pessoa não tem que estar dependente do cuidado de terceiros para os seus atos do dia-a-dia. Até podemos ter um caso em que a pessoa, a olho nu, nos pareça uma pessoa totalmente capaz, saudável, e não diríamos que ela tem uma invalidez, mas na verdade tem. Ou porque teve amputação, ou porque teve a perda de função de uma parte do corpo, de um braço, não é necessário haver uma amputação, mas pode haver a perda funcional, a pessoa psicologicamente ou neurologicamente pode não estar capaz de desempenhar as funções que desempenhava. Imaginemos que a pessoa teve algumas lesões cerebrais ou algum problema de concentração provocado por alguma medicação que fez de uma forma contínua. Pronto, é diferente. A ITP normalmente está mais relacionada com a capacidade da pessoa para o trabalho, e a IAD, elas têm que estar, no fundo, dependente de uma terceira pessoa, ainda que não tenha que estar acamada ou em estado vegetativo, como às vezes se fala. A pessoa pode estar até lúcida, mas não conseguir sozinha a desempenhar os seus atos básicos do dia-a-dia. Portanto, são coisas muito diferentes. E quando as pessoas vão contratar então um seguro de vida, por norma a IAD já vem associada à cobertura base, à cobertura da morte, e a ITP é contratada à parte, é facultativa, não é? E deve ser explicada esta diferença, porque ambas são invalidez sim, mas são totalmente distintas, como eu referi. Deve ser explicado ao cliente então o que é que distingue uma da outra, para a pessoa ter noção de que precisa efetivamente contratar a ITP, porque senão o que é que pode acontecer? A pessoa pode ficar com uma invalidez que não lhe permita trabalhar e ter que continuar a pagar o seguro, o crédito da casa, todas as despesas que tinha já no seu orçamento familiar, claro. E não ter o vencimento que tinha porque não está em condições de trabalhar. A pessoa ficou reformada e depois entrávamos aqui numa história de reformada, mas em que condições? Depende dos anos de descontos, depende de uma série de coisas, não é? Não vamos entrar por aí, será tema para outra conversa. Mas imagina a pessoa ter então um seguro com a IAD, estar nesta situação e não conseguir acionar o seu seguro, e ter que continuar a assegurar todas as despesas, pronto, será um problema, certamente, claro. E uma frustração também muito grande para aquela pessoa que achava que tinha um seguro e que para estas eventualidades seria acionado e não o consegue fazer. Portanto. Este é um tema extremamente importante e uma atenção até para os nossos seguidores. E achas que ainda existem muitos contratos de crédito de habitação que têm o IAD em vez do ITP? Sim. Muitos mesmo. Eu espero que sejam contratos mais antigos e que os clientes estejam agora a rever. Vou acreditar que sim, mas é um facto que muitos clientes têm só contratada a IAD porque alguns bancos apenas pediam a IAD. Portanto, aquela cobertura que menos protege o cliente e que, em termos de prémio, acaba por ser mais barata, mais económica. Claro. Eu espero que muitos desses clientes que tinham só essa cobertura estejam agora a rever, que lhes seja explicada a diferença entre uma cobertura e outra e que estejam a contratar de uma forma segura a ITP. Mas eu tenho a certeza que sim, porque as coberturas que são oferecidas aos clientes também estão muito relacionadas com aquilo que os bancos têm para oferecer. Portanto, vamos lá ver. Os bancos trabalham com uma companhia, normalmente no mesmo grupo, e oferecem o seguro que têm nessa mesma companhia. Muitas vezes o seguro que têm não tem essa cobertura da ITP. Já não tem a cobertura, claro. Portanto, não pode estar a ser contratada uma cobertura que aquela companhia não tinha. E depois, às vezes, entrávamos aqui num outro campo que era TAEGs, em que muitas vezes não era contratado o seguro com a ITP, porque em termos depois de taxa de esforço não era enquadrada, claro, e violava as imposições do Banco de Portugal. Portanto, há muitos clientes sim com IAD que devem de procurar na sua apólice de seguro que condições têm contratadas e que se tiverem dúvidas, olha, falam com os poupadores. Exatamente. Que analisam.
Nádia, outra questão importante que muitas das vezes é falada, seguros de vida associados ao crédito de habitação, dentro do banco ou fora do banco. Portanto, isto é quase o seguimento daquilo que estavas a falar mesmo. Completamente. Lá está. O banco oferece ou disponibiliza o seguro que tem no seu portfólio, que é com a companhia com a qual trabalha. Muitas vezes não é a melhor solução, portanto, definitivamente que o cliente deve de procurar o seguro fora e deve de negociar a contratação do seu empréstimo de habitação com o seguro contratado fora. Por duas razões muito óbvias. É claro que uma é pela tarifa, porque as tarifas praticadas por companhias fora do banco, como há mais concorrência, são melhores para o cliente, mas também por causa das coberturas, como eu falei há pouco, porque se estamos a fazer, ou se o cliente está apenas a contratar o seguro de vida que o banco disponibiliza, vai ficar limitado àquele produto. E fora do banco há uma série de companhias especializadas, com uma série de coberturas e oferta, com muito menos exclusões, com melhores garantias, mesmo ao nível da percentagem da ITP, que há pouco não falámos, não aprofundámos, mas também é um ponto importantíssimo a considerar. Qual é que é a percentagem de ITP que o meu seguro tem? Muito importante. Portanto, sem dúvida nenhuma que fora, eu compreendo que em termos comerciais os bancos tenham interesse em apresentar o seguro e a contratar o seguro dentro, mas é preciso pensar um pouco mais além e pensar um pouco que não importa só o que é importante para o banco, importa realmente o nosso cliente ficar bem servido, porque isso vai ser bom para todas as partes envolvidas, porque o banco certamente que não quer ter um cliente com uma invalidez que não consiga acionar o seu seguro, não quer ter crédito mal parado, não quer ter o peso na consciência de não ter feito o melhor que podia ter feito por aqueles clientes. Exato. E isso é que é o mais importante. Olha, Nádia, outra questão agora. Como coordenadora da Real Vida, uma seguradora de dimensão nacional, como classificas a importância dos poupadores.pt para a escolha de um seguro de vida? Olha, eu acho extremamente importante que mais empresas como vós estejam a ganhar dimensão e notoriedade no mercado. Até há um tempo atrás, as pessoas apenas se deslocavam aos bancos para renegociar as suas condições de crédito, habitação, crédito pessoal, e muitas vezes acabam por ficar ligadas ao banco onde os pais lhes abriram uma conta quando eram recém-nascidos ou quando eram tenra idade. E acabavam por nunca procurar outras opções ou por procurar uma outra opção, porque por falta de tempo as pessoas não têm disponibilidade para ir aos bancos apresentar os seus documentos ou a sua questão e pedir uma simulação ou um estudo para o seu caso. Portanto, eu acho de extrema importância que vocês façam esse trabalho de procura e de recolha das melhores condições para os clientes e, no fundo, que se tenham especializado tão bem em fazê-lo, porque isso é que realmente é importante. Nós, naquilo que fazemos, fazê-lo bem, sermos especialistas no que fazemos e apresentar ao cliente várias soluções para vários cenários, porque para um cliente um cliente sozinho, que esteja a comprar a sua casa sozinho, determinado banco tem melhores condições, para uma família jovem há outro banco que apresenta melhores condições porque considera determinados fatores que outros não consideram. Para pessoas mais velhas há outro banco que pratica. Depois temos as questões das taxas fixas, da taxa variável, uma série de coisas a que no fundo o cliente... cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E tem que ser sempre um acompanhamento personalizado. Exatamente, personalizado e especializado. E especializado, exatamente. É a mesma cara dos poupadores. Sim, diz-me, nós temos falado agora sobretudo sobre seguros de vida associados ao crédito de habitação. Sim. Se algum dos nossos seguidores quiser estar protegido e não tem um crédito de habitação, é possível ter um seguro de vida? Sim, claro que sim. É possível e é importante. Pode e deve fazê-lo, sim. Lá está. Muitas vezes achamos que ter um seguro de vida quando compramos a casa ou temos um seguro de vida para a casa que está o assunto resolvido, ou seja, temos um seguro de vida. Mas há muito mais vida para além da casa. A casa é apenas um dos objetivos que nós temos na nossa vida, que é adquirir uma casa onde tenhamos o nosso lar, a nossa família, mas há muito mais para além disso e nós temos imensos objetivos e o objetivo eu acredito que ter um seguro de vida não seja exatamente o objetivo de alguém, mas será um seguro de vida, ou seja, será este capital que a pessoa receberá numa indenização que muito provavelmente permitirá a pessoa continuar com os objetivos e com os sonhos que tem. Ou seja,
Existem seguros de vida, sim, que não estão associados ao crédito, são os seguros de vida pura previdência, que, consoante a idade da pessoa, há um capital adequado a contratar. Para alguém mais jovem, será um capital mais baixo, para uma pessoa na casa dos 30, 40 com filhos, se calhar tem outras preocupações, porque tem os filhos dependentes dela, talvez esteja então, deverá então contratar um capital mais elevado. À medida que nós vamos envelhecendo e vamos tendo os nossos filhos autónomos, então por que não reduzir o capital? Porque também já não necessitamos de tanto para fazer face aos imprevistos do nosso dia-a-dia. Portanto, cada caso, uma vez mais, é um caso. Consoante a nossa idade, há um valor que é adequado contratar. Consoante também o nosso estilo de vida, também é importante escolher o valor com essa função. E depois as coberturas. O seguro de vida hoje em dia é muito mais para além da cobertura da morte. A cobertura da morte vem, por defeito, é a cobertura base. Mas muito mais importante que a cobertura da morte, estamos a falar da cobertura da invalidez total e permanente, como eu falei há pouco, e ainda mais das doenças graves. Infelizmente há cada vez mais casos de doenças graves, e não são só os casos oncológicos, também estamos a falar de AVCs, insuficiências renais, pronto. Mas realmente a parte do cancro, a parte oncológica é algo que nos toca muito, porque é impossível nós não termos por perto alguém que esteja a lutar contra essa doença. O seguro de vida, lá está, não vai impedir que essa doença aconteça, porque isso, não sei se alguma coisa pode impedi-lo, mas vai de facto amenizar as consequências que daí advêm, porque se a pessoa está com uma doença grave e se está de baixa prolongada, ela vai ter um corte nos seus rendimentos muito notório. E a indenização do seguro de vida vai fazer com que a pessoa não tenha que se preocupar com as despesas e apenas se foque no tratamento da doença, e tenha realmente confiança e coragem de que tudo vai correr bem. É muito diferente lidar com a doença e estar com problemas financeiros do que ter essa parte resolvida e apenas se dedicar, não é? Dedicar-se ao tratamento e a vencer mais este desafio. E portanto, lá está, as pessoas devem ter o seguro sim, para poder continuar com a sua vida caso uma doença grave, uma invalidez permanente aconteça. Para o seguro como uma bolha protetora, que anda connosco no dia-a-dia caso nos aconteça alguma coisa, não é? Enquanto nós temos os nossos objetivos de vida, de poder eventualmente viajar, ter uma casa confortável, vermos os nossos filhos crescerem, proporcionarmos os estudos que nós tivemos ou que nós gostaríamos de ter tido, ajudar até eventualmente os nossos pais na idade da reforma deles, porque eles também nos ajudaram a nós. Há muito também esta preocupação de olharmos também para os nossos pais, não só para os nossos filhos, mas também para os nossos pais, porque eles podem vir a precisar de nós. E esta indenização de um seguro de vida poderá ajudar aqui. Poderá, por exemplo, imagina que alguém tem um AVC e fica com uma parte do corpo imobilizada. Se ela tiver dinheiro para comprar um carro automático que a permita continuar a ter a sua independência, ela vai continuar a sua vida muito mais confortável, com muito mais dignidade, e também muito mais confortável para o restante agregado familiar. Pronto, esse exemplo. Ou adaptar a casa, ou mudar de casa. Imagina que a pessoa vivia com uma casa com escadas e agora não pode subir escadas ou não lhe é confortável, tem essa limitação. Pode, com esse dinheiro de indenização, ajudar na troca da casa. Já para não falar de, se realmente houver uma morte prematura, ficar algum dinheiro para que os filhos possam continuar a estudar, mas lá está, eu posso dar o exemplo dos filhos porque de facto, como me toca, é inevitável não falar sobre isso. E o que nós queremos realmente é que os nossos filhos tenham um futuro brilhante e possam ter as mesmas oportunidades que os colegas têm. Imagina haver uma perda para eles e eles deixarem de poder frequentar as atividades que frequentam, ter os hobbies que tinham, verem os amigos a irem e eles não poderem ir, verem os amigos a ir para a universidade e eles não poderem ir, ver os amigos a tirar a carta de condução e eles não terem essa disponibilidade ainda. Portanto, já basta todo o transtorno que é perder um pai ou uma mãe, ou ver toda a sua vida readaptada, quanto mais não poder continuar com aquilo que é expectável uma criança ou um jovem ser. Portanto, nós enquanto pais não podemos impedir, mas podemos de facto amenizar as consequências e realmente fazer algo nesse sentido, fazer um seguro de vida. E diz-me, olhando aqui agora para o outro lado do seguro, portanto, e visto que grande parte dos nossos seguidores são jovens e estamos a atravessar agora um período económico mais atribulado, com a inflação, o orçamento na carteira é mais curto, achas que é possível
os nossos seguidores, portanto, sendo mais jovens e não tendo tanta disponibilidade financeira, ter um seguro de vida tipo 5, 10, 15 euros no orçamento mensal, é possível? Sim, totalmente. É possível nós escolhermos o capital e as coberturas em função daquilo que é possível a pessoa pagar. E os seguros de vida não tem que ser algo dispendioso, pode ser algo que realmente se encaixe perfeitamente no nosso orçamento familiar. Basta pensares o seguinte, se disponibilizares 1% do orçamento, se falarmos em 800 euros de ordenado, se disponibilizarmos 1% são 8 euros. Menos que 1% é nada. Portanto, claro. Tem um pouco a ver com a perspectiva e tem a ver um pouco com as prioridades que nós elencamos. Porque se realmente for importante, tu valorizares, tu arranjas de uma maneira. Se não for, arranjas uma desculpa, não é? Portanto, no fundo é adequar as necessidades, sim, e adequar ao poder de compra, mas 5 euros, 8 euros, 10 euros é totalmente, muitas vezes até temos que aumentar o capital porque o prémio é tão baixo que não conseguimos emitir um contrato de É importante para os nossos seguidores perceberem que efetivamente podem ter esta bolha protetora, enfrentar a vida, enfrentar os problemas da vida com um baixo custo, portanto, sem mexer, portanto, no orçamento familiar que está tanto direcionado para tantas... No outro dia ouvi alguém que dizia, eu tenho outras prioridades financeiras, no meu orçamento estão outras prioridades. E é claro que nós pensamos, sim, é verdade, porque é preciso ir ao supermercado, já ninguém vive sem eletricidade em casa, claro. Não é? Temos a escola dos miúdos para pagar, também não posso deixar de pagar, tenho pouco combustível do carro, é tudo verdade, não está em causa. Mas e se houver uma doença grave, por exemplo, e se houver uma perda de rendimento e não houver dinheiro para fazer essas coisas, mas tiveres um seguro de vida que te dê essa indenização? Portanto, para poderes continuar com todas as tuas prioridades financeiras, tu tens que ter dinheiro. Exato, é inevitável. É tão simples quanto isso. Nádia, como especialista na área de seguros, queres deixar alguma dica para os nossos seguidores? Olha, claro que sim. Quero dizer-lhes que vos devem procurar especialistas nestes assuntos. Tal como quando temos algum problema de saúde, nós vamos ao médico, a um especialista. Também na questão dos seguros de vida, ou também na questão dos seguros, de forma genérica, ou do crédito, nós devemos procurar as pessoas especializadas e as pessoas certas. Poupam muitas dores de cabeça, poupam muitas dores, não é, Gonçalo? Exato, exatamente. E ganha-se muito tempo. É impossível o cliente deslocar-se a todos os bancos para pedir condições para a sua renegociação de crédito. É impossível, é meramente impossível, não há tempo para isso. Mas também não é preciso terem tempo porque têm-vos a vocês para fazerem esse trabalho por eles. Portanto, com tanta informação que circula na internet, nas redes sociais, tanto conteúdo, aproveitem realmente aquilo que é útil para cada um de vós. E não se dispersem ou não façam diagnósticos sem, no fundo, consultarem as pessoas indicadas e terem a melhor opinião e a melhor validação. É verdade. Obrigado pela dica. Nada. Obrigado por teres aceito o nosso convite em mais um podcast dos Poupa Sem Dores, poupadores.pt. Obrigado a vocês por terem vindo e até à próxima.